Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Marindia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2018, primeira aplicação, caderno azul. E agora a gente vai para uma questão sobre Guerra Fria, né? Olha só, a questão 55. Beleza. A questão 55, ela descreve pra gente o seguinte... os soviéticos tinham chegado a Cuba muito cedo, na década de 1960, esqueirando-se pela fresta aberta, pela imediata hostilidade norte-americana em relação ao processo social revolucionário. Durante 3 décadas, os soviéticos mantiveram a sua presença em Cuba com base e ajuda militar, mas, sobretudo, com todo o apoio econômico que, como saberíamos, anos mais tarde mantinha o país à tona. Embora nos deixassem dívida, como os irmãos soviéticos, e depois com seus herdeiros russos, por cifras que chegavam a 32 bilhões, né, desculpa aqui no caso, 32 bilhões de dólares, né, ou seja, o que era oferecido em nome da solidariedade socialista tinha um preço definido. Beleza. Aí a questão, ela pergunta pra gente o seguinte: o início indica que durante a Guerra Fria, as relações internas em um mesmo bloco foram marcadas pelo quê? Né? Olha só, a busca da neutralidade política, B, estímulo à competição comercial, C, subordinação à potência hegemônica, D, elasticidade das fronteiras geográficas ou E, compartilhamento de pesquisas científicas. Então, pause o vídeo aí, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, belezinha? Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra C, subordinação à potência hegemônica, vocês acertaram. Gente, por quê? Essa questão é muito interessante, ela é uma questão de Guerra Fria, né? Olha só, ela é até um pouco irônica, né? Olha só, por cifras que chegavam a 32 bilhões de dólares, né? Ou seja, né, que ó, o que era oferecido em nome da solidariedade, né, entre aspas, socialista tinha um preço definido. Gente, o que acontece? Essa é uma questão de Guerra Fria. Então, seria interessante a gente entender o contexto da Guerra Fria, o que aconteceu nesse período da Guerra Fria para a gente entender a questão, né? Porque aqui ela trata sobre Cuba, sobre que a união dela com a União Soviética, né? Então, por que Cuba se uniu à União Soviética? Né? O que acontece? Aí vocês vão entender por que não são as outras. Olha só, na verdade, a pergunta ela destaca, o texto indica que durante a Guerra Fria as relações internas em um mesmo bloco foram marcadas pelo exatamente isso, subordinação, gente, tem a ver com subordinação. Por que Cuba teve uma dívida aí com a União Soviética se ela se aliou a ela, os mesmos blocos, né? É importante a gente saber, primeiramente, o conceito da Guerra Fria. Gente, o que foi a Guerra Fria? Seguinte, só dando aí pra vocês um breve resumo do resumo, porque, gente, Guerra Fria é muita coisa, tem muita coisa pra ser estudado. Então, assim, bem extenso o tema e bem interessante, né? Seria interessante vocês estudarem também sobre Guerra Fria. Durou aí mais ou menos, foi entre 45 a 91, né? O que acontece? Olha só, o que visava aí? Eu vou deixar para vocês o site aí. Só para vocês terem em mente, a União Soviética, que ela vai defender aí a doutrina socialista, né? Que vai argumentar em defesa do proletariado e soluções de problemas sociais. Já os Estados Unidos, ou seja, foi esse conflito entre União Soviética e Estados Unidos, que vai representar a economia capitalista, pregando aí que o sistema era a representação da democracia e da liberdade. Beleza, gente, só para vocês saberem aí. Então tá, ó, socialista com capitalista, certinho? Então, gente, o que levou Cuba a se unir à União Soviética? Por quê? Né? Só para vocês, só resumindo aqui. E, na verdade, gente, se a gente for perceber que por que seria subordinação à potência hegemônica, se a gente for analisar as relações aí de dependência, né, entre Cuba e a União Soviética durante esse período aí da Guerra Fria, vão demonstrar subordinação, ou seja, a ilha aí de potência hegemônica, porque a Cuba dependia, que no caso
sim, da União Soviética, pelo contexto da questão, né? E nesse período, se a gente for analisar durante esse período, o que aconteceu, né? Se a gente for analisar, isso pode ser percebido aí através do endividamento cubano, que a questão já vai relatar para a gente, né? E também como uma crise que aconteceu aí justamente após o fim da Guerra Fria também, que vai estar muito representada aí pelo desfecho da crise dos mísseis. Depois vou mostrar para vocês, darem uma olhadinha. Estudem um pouquinho sobre esse tema que é bem interessante também. E também no período do fim da Guerra Fria, que foi exatamente aí no período que houve a negociação dos Estados Unidos com a União Soviética, que depois deixou de existir, né, a União Soviética, que não teve o apoio e a participação de Cuba, dos cubanos. Gente, olha só, o que levou? Por isso que aqui no caso vai ser a letra C, tá bom, gente? Vai se tratar de uma subordinação de potência hegemônica, se a gente for analisar duas potências. Quais eram as duas potências? União Soviética e Estados Unidos. Como Cuba era um país socialista, a quem ela se uniu? Exatamente, União Soviética. E isso, gente, ocorreu uma série de fatores. Olha só, porque até a questão está sendo irônica aqui em dólares, né? O que levou Cuba, só para vocês entenderem um pouquinho a questão, para quem não sabe sobre o contexto de Guerra Fria, exatamente sobre essa subordinação. Por que Cuba vai unir aí a União Soviética, né? Apesar de ser um país americano, né, aqui no caso. E durante a Guerra Fria, né, se a gente for analisar nesse período, olha só, Fidel, aqui no caso, vai se alinhar a Cuba, olha só, o bloco econômico soviético, entre todos os países da América, Cuba é o único socialista, o que significa que a propriedade da terra das grandes fábricas tornou-se coletiva. Os Estados Unidos decidiram, aqui no período da Guerra Fria, para vocês entenderem mais ou menos o conceito, durante os Estados Unidos, né, decidiram combater o governo socialista e, para isso, cortaram as relações econômicas diplomáticas com Cuba. Então, olha só, para sobreviver, o país passou a necessitar ainda, olha só, passou a necessitar, desculpa, da ajuda financeira. Gente, deu um probleminha aqui, um bug. Não sei o que aconteceu aqui no coisa. Enfim, passou a necessitar da ajuda financeira. Resolvendo aqui o probleminha, tá, gente? Beleza, os Estados Unidos decidiram, tá. Para sobreviver, o país passou a necessitar da ajuda financeira, militar e técnica da União Soviética. Porém, em 1991, com o fim da União Soviética, né, Cuba vai entrar em uma crise econômica. A questão também descreve muito sobre isso, né? Já que dependia das compras caras, das vendas baratas dos soviéticos, tendo ainda o bloqueio econômico dos Estados Unidos até hoje. Cuba tenta se manter com dólares obtidos com o turismo. Então, gente, houve essa crise. Para completar, para acabar de completar, houve a crise dos mísseis também, né? Se a gente for analisar, é bastante coisa, né, gente? Olha só, créditos aí o site Brasescola. Gente, a crise dos mísseis, só resumindo aqui para vocês, né, para vocês entenderem um pouquinho da questão, essa dependência aí de Cuba, o que aconteceu depois, né, devido a essa crise dos mísseis aí. É interessante vocês estudarem um pouquinho sobre Guerra Fria, viu, gente? Tem bastante coisa, olha só. Ela se iniciou em 1962, quando a inteligência norte-americana reuniu fotos que mostravam a construção de uma base de mísseis soviéticos em Cuba. Então, olha só, o avião norte-americano escoltando um cargueiro soviético retirado dos mísseis em Cuba. Eles fotografaram. Então, olha só, ela iniciou em 1962, né, foi marcada aí, por um período de grande tensão diplomática, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética. O estresse se deu por conta dessa descoberta de mísseis aí que estavam sendo... depois de semanas de negociação, os soviéticos retiraram seus mísseis da ilha. Olha só, resumo sobre as crises dos mísseis. Gente, desculpa, só houve um pequeno probleminha aqui. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu tinha gravado tudo, eu perdi. Mas só resumindo aqui pra vocês, gente. Meu Deus.
tá, beleza, sobre aí a crise dos mísseis que a gente estava falando, né? Olha só, isolamento de Cuba causado pela pressão norte-americana fez com que, porque gente, Cuba é um país aqui, né? Que no caso é americano, então ele era um país aqui, né? Do bloco socialista, é um país do bloco socialista, e então houve várias coisas, né? Estados Unidos aqui no caso, ó, isolamento de Cuba causado pela pressão norte-americana fez com que o governo cubano buscasse abrigo em uma aliança com os soviéticos, né? Com a aproximação de Cuba com a União Soviética, deu em 1961, ano da fracassada invasão da Baía dos Porcos. Foi exatamente essa aproximação de soviéticos e cubanos que levou aí o momento de maior tensão aí da Guerra Fria, né? A crise dos mísseis, gente, aí é o do presidente Kennedy, né? Ó, em 10 de outubro de 1962, aviões dos Estados Unidos sobrevoaram o território cubano e identificaram que a construção de grande proporção estava... Gente, por que eu estou resumindo, né? Fazendo esse conteúdo todo aqui para vocês entenderem um pouquinho sobre a questão, que é muito interessante esse assunto aí sobre Guerra Fria, né? Por que Cuba aí se uniu à União Soviética, né? Se uniu aí, devido à questão aqui no caso. Por que houve aí essa questão de subordinação hegemônica, né, da potência hegemônica, né, apesar de Cuba estar unida aí à União Soviética, por que ela ficou devendo a União Soviética depois? Por que houve essa dívida, essa crise aí? A crise dos mísseis, gente, é muito interessante vocês darem uma olhadinha. Então, só resumindo aqui para vocês, gente, então, olha só, grande quantidade de mísseis estavam sendo instalados aí em Cuba, né, na ilha, olha só. Serviços de inteligências americanos identificaram aí, né, olha só, o alcance que se tratava de mísseis, ó, aqui no caso da costa leste. Gente, então, olha só, com fotos, né, eles identificaram em bombardeios soviéticos na pousada aí de Cuba, né, olha só, bombas nucleares, o presidente americano aí, o John Kennedy foi informado, né, olha só, sobre essa situação, né, houve uma reunião de emergência, foi orientado a atacar ou invadir o território cubano nesse cenário, que poderia aí desencadear uma guerra nuclear. Gente, guerra nuclear, pensa, tem uma ideia. Eles estavam armazenando aí armas de grande potência. Para vocês terem uma ideia, né, a bomba atômica, gente, fez um estrago enorme, né? Então, olha só, entre ele foi orientado a fazer um bloqueio naval sobre Cuba, né? Anunciou, gente, então são várias coisas. Ó. Por meio de televisão, tô tentando resumir aqui, ó. Quarentena imposta pelos Estados Unidos e Cuba funcionaria da seguinte maneira: toda embarcação soviética a caminho de Cuba seria revistada pelas forças militares norte-americanas e as que não tivessem armamento seriam liberadas, né? Então houve uma revista também, né? Os Estados Unidos aí demonstraram estar dispostos a atacar as embarcações soviéticas que chegassem, né? Que furassem esse bloqueio aí, né? E Moscou anunciou que era uma afronta à soberania cubana, né? O bloqueio norte-americano se iniciou em 24 de outubro. Então, gente, várias coisas, ó. Carregadas de armamentos que evitaram ir a Cuba a fim de driblar toda essa tensão. Então, olha só, o que aconteceu? O momento mais alto da tensão, da crise dos mísseis, só para vocês terem uma ideia, se deu em 27 de outubro, quando um dos aviões norte-americanos que tiravam fotos aéreas do território cubano foi abatido. O avião foi destruído e o piloto foi morto. Essa escalada de tensões deixou todo mundo apreensível acerca da possibilidade de uma guerra nuclear, ou seja, esse foi aí o estopim, né? Então, o que acontece? Por que Cuba também aconteceu essa crise dos mísseis? O fim, olha só, gente, o fim da Guerra Fria, né? Houve aí a negociação, né, de paz, né, assim, ainda bem, né, entre a União Soviética e os Estados Unidos na crise dos mísseis de Cuba. Olha só, toda essa crise ficou marcada por comunicados entre os dois governos a fim de proporem uma solução pacífica à crise. As negociações entre as duas nações também contaram com a mediação da ONU, né? A famosa ONU, né, gente, que é a Organização das Nações Unidas, né? Foi aqui, por meio de monitoramento aéreo, que os Estados Unidos descobriram os mísseis. Olha só que interessante, né? Os Estados Unidos não eram bobo nada, né? Olha só, o governo soviético, na época, governado por Nikita, propôs retirar os mísseis de Cuba se o governo norte-americano se comprometesse a não tentar invadir o território cubano. Posteriormente, a União Soviética complementou sua proposta, anunciando que desmontaria as bases, né, e aceitaria a presença da ONU caso os Estados Unidos se comprometessem a desmontar também, né, as bases dos mísseis que possuía na Turquia.
Nikita anunciou aí que a União Soviética se recuaria, né, e desmontaria suas bases de mísseis no território cubano. O governo soviético também permitiu que os militares norte-americanos revistassem as embarcações soviéticas que saíam de Cuba para confirmar que os mísseis estavam sendo retirados. Os norte-americanos anunciaram publicamente que se comprometeriam a não mais tentar invadir Cuba. Secretamente, o governo norte-americano também aceitou retirar seus mísseis de base que havia sido instalado na Turquia. Poucos dias depois, 42 mísseis soviéticos foram retirados de Cuba e o bloqueio norte-americano foi encerrado em 22 de novembro, quando os bombardeios soviéticos foram retirados da ilha. Encerrando-se assim a maior crise diplomática que os norte-americanos e soviéticos tiveram ao longo da Guerra Fria. Então, o que acontece, né, gente? Aí, é por isso que Cuba, houve aí uma crise, né, aqui no caso. Então, gente, olha só, para sobreviver o país passou aí, né, logo após olha só, justamente aqui, né, por que houve aí a questão, né, em relação à questão, ela se alinhou, né, durante a Guerra Fria, Cuba se alinhou aí ao bloco soviético, né, que seria aí a União Soviética. E o que aconteceu? Ela é o único país socialista, né, até hoje aqui no caso, o que significa que a propriedade de terra das grandes fábricas se tornou coletiva. Os Estados Unidos decidiram combater, né, o governo socialista, para isso cortaram relações diplomáticas com Cuba, tá? Para sobreviver, o país passou a necessitar de ajuda, tá, da União Soviética, beleza. Cuba vai entrar aí numa crise, ó, em relação à questão, por quê? Resumindo isso aqui tudo, né? Por que ela vai entrar em uma crise? Ó, ela entrou em uma crise econômica, já que dependia de compras caras e das vendas baratas dos soviéticos. Só que o que aconteceu, né? Tendo aí o bloqueio econômico dos Estados Unidos até hoje, ela vai tentar aí se manter com os dólares obtidos pelo turismo. Porque, gente, depois aí que houve, né, esse tratado, esse acordo aí, né, em relação à Guerra Fria, houve aí a crise dos mísseis, né? Se a gente for perceber, há claramente uma dependência, né, entre Cuba e a União Soviética durante a Guerra Fria. Então, gente, se a gente for analisar, vai demonstrar essa subordinação, né, em relação a essa potência hegemônica, né, resumindo tudo. Por isso, gente, que se a gente for analisar, né, após isso, após acontecer várias coisas aí, a gente percebe que essa relação aí de subordinação, né, aqui no caso, vai ser percebida aí pelo desfecho das crises dos mísseis, quando essas negociações aí foram realizadas nos Estados Unidos e na União Soviética, não tiveram aí a participação dos cubanos, ou seja, resultou aí nessa dívida, né, que é exatamente o que a questão está descrevendo. Então, reparem, gente, tem muito contexto, várias coisas por trás disso, né? Resumidamente, perceber por que, resumidamente, né, gente? Tem vários conteúdos, espero que não tenha confundido. Porque, gente, Guerra Fria, crise dos mísseis, é bastante conteúdo, então dê uma pesquisadinha sobre isso. Em relação à questão, né? Por que a subordinação à potência hegemônica? Resumindo tudo, como a gente viu aqui, Cuba dependia, né, como era um país socialista, ela dependia da União Soviética. Por consequente, não houve mais União Soviética depois, né? O fim da Guerra Fria aí, houve um acordo entre os Estados Unidos, né, com a União Soviética. Então, a União Soviética deixou de existir. Então, a gente percebe, olha só, muita dependência, né, de Cuba em relação aí à União Soviética, né? Olha só, chegava por si, aí, olha só, a própria questão descreve pra gente, né? Embora nos deixasse uma dívida com os irmãos soviéticos, depois com seus herdeiros russos, por cifras chegavam a 32 bilhões de dólares, ou seja, que era oferecida em nome da solidariedade socialista, que tinha um preço definido. Então, olha só, se a gente for analisar essas relações, a gente percebe clara a subordinação, por isso que é a letra C, a subordinação a potências hegemônicas, né? Ou seja, porque houve essa dívida aí de Cuba com a União Soviética justamente por ela apoiar, né, um bloco superior, né, que no caso que foi o da União Soviética, que defendia o socialismo, e durante a Guerra Fria, depois disso, né, acabou aí, deixou de existir a União Soviética, houve a crise dos mísseis, houve esse acordo. Então, se a gente for analisar, teve muita essa dependência aí de Cuba em relação à União Soviética, né? E olha só, por isso que se resultou aí uma crise. Então,
Por isso que a resposta seria a letra C. Quando se trata de Cuba, União Soviética, a gente pode perceber a subordinação. Tanto que, né, se a gente for analisar, ela se aliou à União Soviética justamente nessa questão de bloqueio dos Estados Unidos, né? Se a gente for analisar os motivos pelos quais levaram aí, durante o período da Guerra Fria, a Cuba se unir, aqui no caso, justamente a União Soviética, né? Por isso que no caso que, resumidamente, né, em relação à questão, vai se tratar da subordinação. Olha só, os soviéticos tinham chegado a Cuba muito cedo, né, na década de 1960. Então, a própria questão já descreve, né, esgueirando-se pela fresta aberta pela imediata hostilidade norte-americana, né? Então, ela já aderiu aqui, no caso, já tinha aderido ao socialismo, né, já estava aí aliada ao bloco socialista, né, a União Soviética. Então, a gente percebe muito clara a subordinação, né? Tanto que depois houve a crise dos mísseis, né? Durante 3 décadas, os soviéticos mantiveram sua presença em Cuba, né, com base e ajuda militar, mas sobretudo com todo o apoio econômico, ou seja, né, houve aí o apoio econômico, né? Olha só. Como saberíamos, anos mais tarde mantinha à tona, embora deixassem dívida os irmãos soviéticos, e depois com seus herdeiros russos por cifras. Então, gente, reparem a questão da subordinação, né? Por que não são as outras? Busca por neutralidade política? Neutralidade política? Claro que não, né, gente? Nesse período não havia neutralidade política, né? Estímulo à competição comercial? Não se aplicaria, né? A questão se trata de uma dívida, né? Então, nada a ver. Elasticidade das fronteiras geográficas, muito menos compartilhamento de pesquisas científicas, não. A questão deixa clara a questão da subordinação a potência hegemônica. Quem seria a potência hegemônica aqui no caso? A União Soviética, que Cuba se uniu aí, tá certo? E por fim, né, houve essa crise aí, essa dívida aí de Cuba aí, em relação a todo esse contexto, tá certo? Em relação à Guerra Fria, gente, Guerra Fria tem um contexto enorme, né? É um tema bastante vasto e muito interessante vocês estudarem, tá bom? Durante a Guerra Fria houve aí a criação de armamento, né? Armas de grandes potências militares, gente, bomba atômica. Então é um assunto muito vasto, né? Eu até peço desculpa se eu me perdi o raciocínio aqui para vocês, mas espero que vocês tenham entendido o motivo pelo qual a subordinação à potência hegemônica, né? Justamente por Cuba estar aliada aí. Quem seria a potência hegemônica aqui no caso? A União Soviética, tá certo? É justamente por ela estar aliada aí. Então há, assim, uma subordinação, né? Ou seja, ela já não tinha apoio aí dos Estados Unidos, houve uma subordinação, ela ficou aliada aí à União Soviética. Então, por isso que a questão se trata disso, tá bom? Dessa dívida, de todo esse contexto. Beleza? Mas é muito interessante vocês estudarem sobre esse tema, gente. Guerra Fria é assunto, nossa, bem vasto, mas muito interessante. Aconteceram várias coisas aí nesse período, né? A gente sabe, bomba atômica, gente, várias coisas importantíssimas e que o Enem gosta muito de cobrar, né? Olha só, caindo o tema aí sobre Guerra Fria, né? Então é interessante vocês entenderem um pouquinho sobre isso, tá bom? Em relação aqui a Cuba, né? A questão é sobre isso, tá bom? Em falar nisso, gente, Guerra Fria aí, ó. Lembrem de socialismo, capitalismo, né? O bloco aí capitalista, Estados Unidos. Então, gente, é muito interessante esse tema, tá bom? Em relação à questão aqui, vai se tratar de uma subordinação hegemônica, tá certo? E só resumindo aqui para vocês, como eu falo demais, né, sobre Guerra Fria, já que a questão é sobre Guerra Fria, né? Porque é aí que o capitalismo vai vencer a Guerra Fria, gente. Aí, ó, olha só que interessante. Uma das principais razões para essa derrota, né, o capitalismo vencer aí a Guerra Fria, foi aí um fato de que, para competir com os Estados Unidos, a União Soviética, né, gastava grande parte do seu orçamento com gastos militares, enquanto faltava dinheiro para outras áreas, tá bom? Então, quem acabou ganhando aí essa Guerra Fria foi, aqui no caso, exatamente o capitalismo. Olha só, a Guerra Fria vai terminar com com a queda do Muro de Berlim, né, que é em 1989. Só resumindo para vocês aí sobre Guerra Fria e o fim aí da União Soviética, né? Os Estados Unidos foram os vencedores deste peculiar conflito, pois suas situações econômicas eram superior à Rússia.
né? Então, gente, é bem interessante estudar sobre isso, né? Tem as principais diferenças entre o capitalismo e o socialismo, tema muito importante também, né? O socialismo vai ter aí como, é só para vocês terem uma ideia, em Enem cai muito isso, o socialismo aí vai ter como base, destaquem aí depois, ó, tem como base aí dos meios de produção bem comum a todos e a extinção da sociedade dividida em classes, e o capitalismo aí já tem como objetivo o principal, né? Desculpa, o objetivo principal a acumulação de capital através do lucro. Então é muito interessante esse tema, gente, vocês estudarem, não só aqui no caso sobre Cuba, que é super interessante essa questão, mas sobre Guerra Fria, o conflito da Guerra Fria como um todo, né? A questão da ONU, gente, muito interessante, né? Onde a ONU entrou nisso, as questões das armas nucleares. Gente, tem muita coisa interessante sobre esse período, não deixem de estudar, tá bom? Espero ter ajudado vocês aí. Interessante essa questão longa, complexa, mas vale muito a pena, valeu muito a pena aí esse conhecimento que vocês adquiriram, tá bom? Bom, não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever, espero que vocês tenham entendido o motivo aí de ser a letra C da questão. Como aqui no caso Cuba já estava subordinada aí, por que seria isso, né? Já estava subordinada aí à potência superior, que seria o Bloco Socialista, a União Soviética. Então, gente, é por isso que no caso vai ser a letra C, tá bom? Essa questão toda aí, que depois teve crise dos mísseis e várias outras coisas, tá bom? Mas se trata aqui de subordinação, belezinha? Bom, espero ter ajudado. Não deixem de pesquisar sobre esse tema muito interessante, tá bom? Não deixem de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. Espero que vocês tenham bons estudos aí também. Fiquem ligadinhos, atualizados nos temas aí que o Enem gosta muito de cobrar. Gente, Guerra Fria é um assunto muito interessante, viu? Tem muita coisa interessante, inclusive entrando aí a ONU, né? Estudem aí sobre a ONU também, o Enem gosta muito de cobrar aí sobre os acordos da ONU, muito interessante. Gente, nossa, várias coisas aconteceram nesse período aí. Bem bacana aí, questão sobre Guerra Fria, viu? Então tá, gente. Vejo vocês nos próximos vídeos. Bons estudos, tá bom?